Olá a todos e bem-vindos. Hoje no programa, estamos recebendo Scott Ritter, ex-major da Marinha dos Estados Unidos e também ex-inspetor de armas das Nações Unidas. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me receberem. Acho que todos estão curiosos para saber qual rumo Trump vai tomar nesta presidência, porque ele mesmo reconheceu que no primeiro mandato havia neoconservadores demais que sabotaram o que ele queria fazer. Pelo menos é o que ele diz. E ele afirma que, desta vez, vai colocar a América em primeiro lugar. Mas eu diria que também parece que ele tem um desejo genuíno de acabar com diferentes guerras, incluindo a guerra contra a Rússia. Mas agora, é claro, ele reúne tanto o pessoal do America First quanto os neoconservadores. Nunca tenho certeza se isso é para fazer o papel de bom e mau policial ou se ele simplesmente não tem controle sobre sua administração. Mas você acha que os neoconservadores conseguiram puxar Trump para o lado deles? Eu não vejo os neocons tendo cooptado Trump. Eu vejo os neocons. Olha, quando Trump venceu essa eleição, ele deixou claro que tentaria melhorar os erros que cometeu no passado. Acho que ele entendeu o papel desempenhado por Mike Pompeo e John Bolton em minar os objetivos e prioridades de segurança nacional que ele havia estabelecido e que lhe faltava experiência e a ajuda de pessoas em quem pudesse confiar. Uma das razões para isso é que a realidade política de Washington, D.C. é tal que o grupo de onde você seleciona os membros do seu gabinete, na verdade, não é muito grande. E para começar a fazer parte desse grupo, você precisa ter experiência ligada a décadas de política de segurança nacional americana, onde os neoconservadores têm dominado. Então, para se tornar relevante, para ser relevante, era preciso estar disposto a jogar esse jogo e marchar conforme a música deles. Portanto, Trump ainda precisa contar com esse grupo. Não há um número suficiente de pessoas disponíveis para que ele possa preencher todo o seu gabinete e cargos de alto escalão apenas com pessoas que não vieram do establishment. E outra coisa é que, sabe, a probabilidade de o Congresso ou o Senado permitirem que Trump simplesmente entre com uma folha em branco é muito baixa. O Senado, por si só, é uma personificação do Deep State. Esses senadores são eleitos para mandatos de 6 anos. Muitos deles já cumpriram vários mandatos. Eles estão em Washington, D.C. Eles ajudaram a definir o establishment de poder. Então, eles precisam de aliados dentro do governo. Existe um jogo político em andamento, no qual Trump precisa nomear um certo número de pessoas para dar ao seu gabinete o equilíbrio necessário para que o Senado permita que ele avance. E é isso que vejo que aconteceu aqui. O secretário de Estado Marco Rubio é um exemplo clássico, uma escolha neoconservadora do establishment. Quem acredita que ele é leal a Donald Trump não conhece o pequeno Marco. Os dois se odeiam. Mas essa foi uma necessidade política para ambas as partes. E acredito que essa nomeação foi intermediada por Miriam Adelson, que deu muito dinheiro ao Trump e disse que queria o Rubio. E eu acho que falaram com o Rubio e disseram que ele vai ter que jogar o jogo por um tempo. Mas ele não vai jogar o jogo de uma forma que prejudique sua credibilidade e sua viabilidade no futuro. O pequeno Marco ainda quer ser presidente dos Estados Unidos um dia. Ele é jovem o suficiente e agora tem uma plataforma para promover seu nome. Então ele vai lutar contra Donald Trump. Mas no fim das contas, quem está no comando é o Trump, não o pequeno Marco. E nem mais ninguém. Keith Kellogg não está no comando. Scott Ritter não está no comando. Donald Trump é quem está no comando. Ele está muito mais assertivo nesse no primeiro. Sim, isso é verdade. Mas eu frequentemente penso naquela entrevista, que você provavelmente já viu com Putin, em que ele se senta, sabe, porque ele é presidente há 25 anos, já viu todos esses presidentes irem e virem. E ele disse que muitos deles chegam com a ambição genuína de mudar as coisas.
Mas então, como ele disse, as pessoas de terno escuro vêm e contam ao novo presidente como as coisas realmente são, e tudo muda, e muda. Isso me lembra um pouco do que Milton Friedman chamou de tirania do status quo. Ou seja, se você quer realmente mudar o governo, tem que fazer isso nas primeiras semanas. Caso contrário, você é capturado pela burocracia permanente ou pelo chamado Estado Profundo. Mas, em relação às negociações de paz entre os Estados Unidos e a Rússia, como os dois maiores participantes desse conflito, você acha que o Trump entende as preocupações dos russos? Porque, de novo, é muito difícil decifrar Trump. Antes de tudo, vamos começar com essa realidade. É muito difícil entender o Trump. Então, qualquer um que ache que tem uma visão perfeita, é sempre perigoso fazer entrevistas assim, porque você faz uma pergunta muito boa, mas isso exige que eu me comprometa com uma resposta que será analisada minuciosamente ao longo do tempo. Normalmente, quando respondo uma pergunta como essa, minha resposta se baseia em experiência e padrões de comportamento. Padrões de comportamento previsíveis, de modo que se veja um padrão, posso projetá-lo para o futuro e dizer: tenho bons motivos para acreditar que esse é um curso de ação provável. Com Donald Trump, não há padrão de comportamento previsível, então isso sempre é arriscado. Mas vou responder a pergunta. Eu só queria dizer como é difícil responder a esse tipo de pergunta sobre Donald Trump, porque simplesmente não sabemos. Acho que Trump entende completamente a posição russa, porque ele teve 3 conversas com Vladimir Putin, sendo a mais importante a última. Nessa conversa, se algum dia tivermos acesso à transcrição completa, acredito que Vladimir Putin deixou muito claro qual é a posição da Rússia. Você viu uma mudança no comportamento de Trump após esse telefonema, quando ele fez certas declarações como: a Rússia vai vencer essa guerra. Quero dizer, isso é uma afirmação de fato que normalmente não se ouve vindo da Casa Branca. Sabe, acho que Joe Biden estava dizendo que a Rússia está perdendo essa guerra e que nunca será permitido que a Rússia vença essa guerra. E Trump disse que a Rússia vai vencer essa guerra. E eu acho que a implicação é que não importa o que façamos, a Rússia vai vencer essa guerra. Também acho que há um certo sentimento de futilidade da parte dele, no sentido de que é inútil continuar repetindo as práticas do passado porque elas não funcionaram. Sanções. Você sabe, agora mesmo o Congresso está se preparando para avançar com sanções. Não vai funcionar. Quero dizer, essas sanções vão exigir que os Estados Unidos tomem decisões sobre a imposição de sanções secundárias contra pessoas que queremos que sejam nossos aliados, como a Índia. Sabe, esperaríamos que a Índia parasse de comprar petróleo russo, justamente quando a Índia está comprando mais petróleo russo do que nunca. China. Eu não acho que os chineses sequer considerariam atender uma ligação dos Estados Unidos sobre modificação de comportamento em relação à Rússia. E então você sabe, Trump está olhando para um Congresso que está preso nas décadas passadas e precisa refletir sobre a Europa e a China. As decisões europeias com o 17º pacote de sanções foram aprovadas, tão patéticas que normalmente Vladimir Putin é muito controlado com suas palavras, mas ele os chamou de idiotas. Em uma competição de idiotas, eles ficariam em segundo lugar. Quero dizer, bom senso de humor, mas você sabe, não é o tipo de linguagem que normalmente se ouve do presidente russo. Mas ele está muito frustrado com a estupidez da Europa. E Donald Trump, eu acho, reconhece a impotência da Europa e também reconhece sua visão estratégica de desvinculação da Europa. Então acredito que Trump entende isso completamente. O problema é que sua equipe não está na mesma sintonia. Ao mesmo tempo, enquanto Trump faz afirmações sobre a inevitabilidade da vitória russa, você tem Marco Rubio testemunhando perante o Congresso dos Estados Unidos, dizendo que a Rússia não conseguirá alcançar seus objetivos. Quero dizer, isso é uma desconexão. Quem define a política declaratória? O secretário de Estado ou o presidente dos Estados Unidos?
E de quem a voz deveria ter mais peso? Essa é a desconexão. Você tem Keith Kellogg, que está literalmente no mundo da lua, com as coisas que anda dizendo, totalmente desconectado da direção política que Donald Trump parece ter adotado. Até mesmo J.D. Vance é, você sabe, excêntrico, dizendo coisas, pelo menos Marco Rubio, quando pressionado pelo Congresso. Acho que foi Bill Keating quem lhe perguntou: o presidente Putin é um criminoso de guerra? Entendeu que você não pode responder essa pergunta, não importa o que sinta, por causa da necessidade de manter o potencial para diálogo e discussão aberto. Mas J.D. Vance está fazendo um discurso em uma das academias militares, onde diz que a Rússia é nossa inimiga e que precisamos nos preparar para ir à guerra e lutar contra eles. Não é exatamente o tipo de discurso que deveria ser feito neste momento. Se a sua direção política é a paz, há muita confusão na administração Trump. E muita da confusão vem do fato de que o próprio Donald Trump parece, você sabe, mudar de direção a cada semana. Quem sabe o que ele vai dizer? E uma das grandes incógnitas, um dos motivos pelos quais é tão difícil prever Trump, é que muito do que o impulsiona é o ego. E como o ego dele está sendo massageado em determinado momento, em um determinado dia, em uma determinada semana. Vladimir Putin teve uma ligação de 2 horas, que fez Donald Trump se sentir muito bem. Mas você sabe, os benefícios dessa massagem rapidamente, você sabe, se dissipam com o tempo. E agora temos pessoas diferentes sussurrando no ouvido de Trump. E ele não tem a base de conhecimento baseada em fatos sobre a Rússia que é necessária para sustentar uma posição ao longo do tempo. E então, agora ele é uma vítima do que quer que sussurrem em seu ouvido. E temo que daqui a uma semana, alguém possa sussurrar algo em seu ouvido, que o faça dizer algo completamente diferente. E você vê os russos. Eles parecem não se importar. Quero dizer, tenho certeza de que você vai perguntar sobre isso. Mas entre Lavrov, Putin, Medinsky e toda a equipe, a Rússia está totalmente comprometida com a derrota estratégica da Ucrânia. Não há espaço para a Rússia ceder em nenhuma das questões que a Europa e os Estados Unidos gostariam que eles cedessem para criar esse potencial de compromisso. Não acho que haja qualquer possibilidade de compromisso na Rússia. Acho que isso vai terminar com a Ucrânia sendo obrigada a aceitar termos incondicionais de rendição. Percebi isso. Sim, Trump agora, desculpe, Rubio, sendo confrontado com essa questão, sabe? Você condena os crimes de guerra? É interessante. Isso se encaixa muito bem com o modelo europeu de propaganda de guerra que também temos, porque eles começam com a posição moral. Você não acha isso moralmente questionável? Ou você não condenaria isso? E claro, se você não condena, é uma pessoa horrível e está acabado, então não é mais relevante. E se você reconhece que é necessário plainless people assim, então você me prendeu. Porque se você pensa que está basicamente comprando a narrativa de que estamos lutando contra Hitler, então não podemos mais ter nenhum tipo de compromisso. Não podemos ter conversas, não há diálogo possível, nem diplomacia. E o único caminho adiante é a guerra, mais armas. E foi assim que acabamos basicamente banindo a dissidência política em toda a Europa. Porque parece que o Trump, em pelo menos 2 ocasiões, disse que a expansão da OTAN provocou a invasão russa. O que é importante, porque você precisa reconhecer as preocupações do outro lado se realmente quiser aliviar essa questão de segurança e encontrar a paz. E ele também reconheceu que os russos estão, como eu disse, vencendo a guerra e estão com todas as cartas na mão. E se ele então entender também que a Rússia tem algumas exigências de segurança que são inegociáveis, como não ter soldados da OTAN na Ucrânia, como a proposta de Keith Kellogg, que você descreveu como terra do nunca, qual é o caminho a seguir então? Se os ucranianos e europeus se recusam até mesmo, quero dizer, não é nem que eles não queiram, pelo menos os ucranianos estão conversando agora,
Os europeus, eles ainda nem querem atender o telefone. Então, quando os Estados Unidos dizem que ou será necessário um acordo negociado agora, ou vão se retirar, já está decidido que eles vão se retirar. Ou você acha que eles podem pressionar os europeus a começar a enxergar o mundo como ele é? Bem, vamos entender que se afastar vai prejudicar mais a Europa do que a Rússia. O afastamento de Trump não significa que ele está se afastando da Rússia para se aproximar da Europa, onde ele reforçaria a viabilidade da OTAN, aumentaria o número de forças americanas destacadas e forneceria intermináveis remessas de armamentos à Ucrânia para capacitá-los a, de alguma forma, derrotar a ameaça russa. Se afastar significa simplesmente se afastar e deixar a Rússia por conta própria. Mas eu acho que existe uma estratégia diferente. Eu realmente acredito que, no fim das contas, os Estados Unidos vão se afastar, mas talvez eles realmente se aproximem da Rússia. Veja, os russos são os instigadores da troca de 1000 por 1000. Foram eles que colocaram isso na mesa. Então, na cabeça de Donald Trump, foram os russos que pressionaram por isso. E eles ganham pontos. Acho que foi o Medinsky ou o Lavrov que disse recentemente que assim que essa troca de prisioneiros for concluída, a Rússia fornecerá por escrito o esboço de um acordo negociado, que é uma das obrigações deles nas discussões de Istambul II. Então a Rússia vai marcar todas as caixas que precisa marcar para ser vista como cumpridora, que é o que Putin disse. E o ego do Trump vai dizer, sabe, eu conversei com Putin, fizemos esses acordos e os russos estão cumprindo a parte deles no acordo. O problema vai ser com a Ucrânia. Quer dizer, uma das coisas interessantes que saiu desse Istambul II foi a conversa, acho que foi relatada pelo Medinsky, que ele teve com o Yermak, onde o Yermak disse, sabe, vocês têm as coisas muito mais fáceis do que nós, porque só tem um chefe. Temos 3. Um reconhecimento impressionante por parte do chefe ou de um dos membros sêniores da delegação ucraniana de que a Ucrânia não é um Estado soberano, de que a Ucrânia não tem soberania. Desculpe, esse comentário foi tornado público? Eu não percebi. Minha esposa, que fala russo fluentemente e acompanha a imprensa russa, me contou isso hoje de manhã, e ela normalmente não afirmaria algo assim sem checar 3 vezes. Então eu vou fazer o meu. O fato é... Mas eu não estava questionando isso. Não. Eu sei. Sabe, quando conversamos, minha mente vai direto para responder perguntas. Então eu, teria preferido fazer isso. Mas enquanto conversamos, vou pedir a ela a fonte do Medinsky. Bem, já ouvi comentários semelhantes vindos de outras pessoas, como o ex-assessor de Zelensky, Arestovich. Ele já havia dito antes que os países que não nos permitiram alcançar a paz nas primeiras negociações de Istambul ainda não nos deixam ter paz hoje. Mas ele não estava na negociação. Este é um negociador sênior do lado ucraniano, reconhecendo para os russos: nós não temos soberania. E isso significa que não haverá paz. Acho que esse é o motivo pelo qual não haverá um plano de paz. Porque a Ucrânia não pode. A Ucrânia não se representa. E há outros interesses. Lembre-se, o interesse europeu na Ucrânia não é uma Ucrânia livre, soberana e democrática. É usar a Ucrânia como um proxy para derrotar a Rússia. E esse também era o objetivo e a meta dos americanos. Então ninguém se importa com a Ucrânia. Ninguém. Nem mesmo os ucranianos, porque os ucranianos não conseguem falar com uma só voz. É por isso que um processo de paz está condenado, porque para haver paz, ambos os lados precisam estar interessados na paz. A Ucrânia não está interessada em paz. De jeito nenhum. Ninguém articulou nada na Ucrânia que remotamente se assemelhe à realidade quando se trata de pôr fim a esse conflito. A Ucrânia vive em um mundo de fantasia. Seja um mundo de fantasia induzido por drogas na rua Bankova, na mente do presidente, ou uma fantasia ideológica na mente dos nacionalistas com quem ele se cercou,
O fato é que não há realidade do ponto de vista político vindo de Kiev. E enquanto isso continuar assim, a Rússia não tem escolha a não ser continuar avançando. E pelo que estou vendo, é isso que está acontecendo. A cada dia, a situação só piora para os ucranianos no campo de batalha. E agora a Rússia tomou uma decisão. Vladimir Putin disse que, além das ameaças feitas sobre os 4 oblasts, Odessa, Nikolaev, Dnepropetrovsk e Kharkov, se tornarem parte da Novorossia, Putin afirmou que sim, eles vão tomar mais 3 oblasts. Talvez não para incorporá-los, mas para que se tornem uma zona de amortecimento. Então, Chernihiv, Sumy e Kharkov agora são, você sabe, o bloqueio para diferentes propósitos. A Ucrânia está encolhendo enquanto falamos. E uma coisa sobre os russos. Eles não se comprometem, sabe? Vladimir Putin não se compromete com algo para depois desistir. Então esse compromisso não é, eu não acredito, uma tática de negociação em que ele coloca algo na mesa apenas para retirar quando surge uma contraproposta. Esse compromisso foi feito porque não há um parceiro de negociação viável na Ucrânia, porque a Ucrânia não fala com uma única voz. E, portanto, este é Vladimir Putin fazendo o que é necessário para que a Rússia alcance os termos que exige para a paz. E um dos termos é que a Ucrânia nunca mais poderá colocar em risco o território ou o povo de Belgorod e Kursk. Sim, você soa quase palavra por palavra como o Arestovich aí. Ele faz o mesmo ponto também, de que o Estado está mais ou menos capturado e que parte da racionalidade agora está ausente. Além disso, ele destaca o fracasso em realmente buscar a paz, porque eles estão em uma posição horrível no momento. Como você disse, claro, a linha de frente já vinha desmoronando um pouco há algum tempo. Mas só nos últimos dias isso tem acontecido de fato. Essa ideia de que a linha de frente vai ser tão estável quanto era no passado, acho que já era. Mas isso ainda levanta a questão. O que você acha que vai acontecer se os americanos saírem, os europeus continuarem se recusando a atender o telefone e os ucranianos não se unirem em uma posição comum? Como isso vai se desenrolar? Porque você diz que eles vão conseguir uma rendição incondicional. O que a Rússia exigiria ou tomaria numa rendição dessas em termos de território? Você acha que eles vão tentar anexar mais regiões ou simplesmente criar algumas zonas de amortecimento? O que você acha? Se os russos pudessem conseguir tudo o que quisessem, o que eles iriam querer? O que eles exigiriam? Porque na Europa, as pessoas estão convencidas de que a Rússia tomaria toda a Ucrânia. Mas, de novo, isso também é um pouco fantasioso. Mas o que eles tomariam? Eu acredito firmemente que se a Rússia pudesse escrever o roteiro, ela teria ficado com a Crimeia, uma ponte terrestre para o Donbass, e só isso. E eles nem queriam a ponte terrestre. Estavam dispostos a abrir mão dela. O que a Rússia quer é uma Ucrânia estável. O que a Rússia quer é uma Ucrânia que não seja hostil à Rússia, que não atue em oposição aos interesses russos, um novo governo. É isso que a Rússia quer. Sabe, a absorção de territórios não é algo que venha sem custo. A conversão de Kherson e Zaporizhia, eu conversei com o governador de Kherson. E não é só que você tem que lidar com as consequências da guerra, mas você está herdando oblasts ucranianos que foram submetidos à deterioração, enquanto a Rússia saía do pesadelo dos anos 1990 e melhorava sua qualidade de vida. A Ucrânia estava se deteriorando, especialmente nos oblasts periféricos, onde havia uma população majoritariamente russófona. Eles não eram prioridade em termos de investimentos em infraestrutura, etc. Então, os russos perceberam isso quando assumiram a Crimeia em 2014. O dano horrível que havia sido causado à infraestrutura da Crimeia, que a Rússia agora foi obrigada a gastar bilhões de dólares para consertar, e ainda estão trabalhando nisso. Isso existe em Kherson, isso existe em Zaporizhia, isso, claro, existe em Donetsk e Lugansk.
Todas essas 4 oblasts precisam ser elevadas aos padrões nacionais russos, e isso é muito caro. Então a ideia agora de absorver, sabe, Odessa, absorver Dnipropetrovsk, absorver Kharkiv e Mykolaiv. Sim, você pode desenhar uma linha bonita no mapa, mas agora você é dono disso, o que significa que precisa elevar esses lugares. Isso é uma grande despesa, uma despesa não orçada. Não há orçamento previsto para os bilhões de dólares necessários para trazer esses territórios aos padrões russos. Então não acho que a Rússia queira isso. Não acho que Vladimir Putin queira isso. Ele olha para a realidade russa e diz: estamos indo bem, temos uma economia que está funcionando, que está crescendo, mas a última coisa que precisamos fazer é afundá-la, trazendo esses mandatos não financiados que estão sendo propostos. Então eles só vão, sabe, eles só vão tomar esses 4 oblasts e são levados a esse ponto de decisão pelas realidades da segurança nacional. E eu acho que é isso que vai acontecer. Eu realmente acho que eles vão tomar Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Kharkiv. E também acredito que o mecanismo para absorver essas regiões será por meio de referendos cuidadosamente controlados pela Federação Russa. Eu realmente acredito que haverá um novo governo sendo instaurado. Você viu, quer dizer, se os rumores estiverem corretos, esse ex-assessor de Viktor Yanukovych, que mora na Espanha, esteve em Kiev em maio. Não me lembro das datas exatas, algo como de 14 a 19 de maio, tendo reuniões com altos funcionários ucranianos, incluindo, segundo alguns rumores, o próprio Zelensky. E essas reuniões teriam ocorrido a pedido do governo russo, dizendo: é isso que precisa acontecer, em termos de transição de um governo Zelensky para um governo aceitável para a Rússia, não apenas para pôr fim ao conflito, mas para governar a Ucrânia em um ambiente pós-conflito. Não será este governo. Vai ser algo diferente porque isso faz parte do processo de desnazificação. Eliminar esses nacionalistas e reescrever a Constituição ucraniana de uma forma favorável à Rússia, que atenda às exigências russas. Esse cara foi morto por causa disso. Mas os russos, eu conversei com ex-primeiros ministros da Ucrânia que agora estão na Rússia, conversei com outros oficiais, eles estão olhando para uma realidade pós-conflito em que a Rússia está no controle em Kiev. E isso é uma necessidade. Agora, isso é suficiente? Se a Ucrânia quiser lutar até a morte, quero dizer, a Rússia já disse, além dos 4 oblasts, que acredito que agora serão ocupados pela Rússia e submetidos a eventuais referendos para se juntar à Rússia, Kharkiv é um deles. Mas agora temos Sumy e Chernihiv. Kharkov is one of those, but now we have Sumy and Chernihiv. There are going to be buffer zones. Vão existir zonas de amortecimento. Não sei se serão zonas de amortecimento em sua totalidade ou 150 quilômetros a partir da fronteira, mas estamos falando de extensas faixas de território. A Rússia vai tentar incorporar esses territórios também, ou apenas usá-los como uma zona desmilitarizada e eventualmente devolvê-los à Ucrânia. Uma das coisas que assombra a Rússia é a estabilidade pós-conflito na Ucrânia, porque não é do interesse da Rússia ter esse tumor cancerígeno existindo em suas fronteiras. A Ucrânia é uma nação grande, ainda grande mesmo que perca oblasts. Sabe, quem vai reconstruí-la? Como vai funcionar economicamente? Ao absorver Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, você está tirando indústrias vitais. Você está tirando o acesso ao Mar Negro, literalmente estrangulando a Ucrânia até a morte. Isso é problemático para os russos. É mais um motivo pelo qual os russos talvez não estivessem tão interessados em forçar a questão de Odessa. Mas agora a Ucrânia não lhes deu escolha. E assim chegamos ao que já mencionei antes, o que chamo de momento Odessa, que é aquele período no conflito em que a Rússia faz uma pausa e dá aos ucranianos a chance de encerrar o conflito com base na realidade atual. E se a Ucrânia recusar, então a Rússia se compromete com Odessa. E eu acho que estamos no momento Odessa. Mas agora a questão é, o que vem depois disso? E eu chamo de momento Lvov, quando a Rússia terá que tomar uma decisão. Eles não vão absorver Lvov ou oeste da Ucrânia. They're not going to absorb Lvov or western Ukraine, but if
Mas, se você chegar a uma situação em que há um governo orientado pela Rússia em Kiev, e vamos falar sobre um governo no exílio que se forma em Lvov, esse governo no exílio não pode ser permitido existir. Como parte da desnazificação, a Rússia terá que ocupar fisicamente Lvov e iniciar o processo de remoção física do que eles definem como elementos nazistas. Acho que a Rússia preferiria não fazer isso. É uma medida muito arriscada, mas a Rússia não vai sair desse conflito deixando situações não resolvidas. Eles disseram que o objetivo é chegar às causas profundas desse conflito, para que quando ele terminar, nunca mais haja outro conflito. E isso não pode acontecer enquanto Lvov estiver nas mãos de nacionalistas ucranianos ocidentais que buscam confronto com a Rússia. Sim, eu ouvi você falar sobre isso também, da Rússia. A ideia de que agora que fica muito evidente que eles vão vencer a guerra, também há a necessidade de vencer a paz, o que apresenta um dilema. Se alguns desses territórios ficassem sob controle russo, imagino que o benefício para os russos seria ter esse claro amortecedor. Além disso, eles impediriam que muitos territórios fossem usados por potências hostis no futuro, usando a Ucrânia como proxy, no caso. Por outro lado, se eles tomarem demais e destruírem muita infraestrutura, se a Ucrânia se tornar um caso perdido, isso não será bom nem para a Ucrânia, nem para a estabilidade nas fronteiras russas. E isso também, eu acho, torna as relações com a Europa ainda mais instáveis. Mas, sim, é um dilema muito difícil de resolver. Minha última pergunta era mais sobre como você vê, como mencionou antes, a questão moral sendo colocada para o Rubio. Parece que o Trump entende o básico. A guerra está sendo perdida, os russos têm as cartas na mão. Mas ao mesmo tempo, como todos vemos na Europa, a questão moral sempre aparece. Ou seja, dizem que esses territórios da Ucrânia não é só que a Rússia os recebe, porque é a Rússia. Isso vai desestabilizar o direito internacional. Então parte disso se baseia na questão legal. Mas acho que foi o Rubio quem disse que sim, Trump. Não, desculpe. A Rússia não tem direito a nada disso. Não cabe a eles reivindicar isso. Quando os países começam a falar sobre justiça, muitas vezes acabam se prendendo a posições independentemente das realidades no terreno. O problema, obviamente, é que a justiça é sempre muito subjetiva. Se você diz que não é justo a Rússia anexar a cidade de Donetsk, também poderia dizer que não é justo para Kiev, mas para as pessoas em Donetsk, que talvez não queiram mais viver na Ucrânia, pode ser justo. Então, novamente, tudo depende da perspectiva de quem está olhando. Dito isso, você vê essa nova linguagem sendo usada um pouco por Marco Rubio e outros no governo, possivelmente levando a uma política mais agressiva agora, ou pelo menos menos conciliadora. Existe esse risco. Quero dizer, porque veja, há uma resposta óbvia, mas não vejo ninguém nos Estados Unidos, com viabilidade política, tendo coragem de dizer isso. Mas sabe, eu ficaria mais do que feliz em ir a qualquer capital europeia, olhar nos olhos dos líderes e lançar os seguintes desafios. Foi justo desmembrar a Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, dando a Silésia para a Polônia e dividindo a Polônia, entregando o leste da Polônia para a União Soviética? Isso foi justo ou foi necessário para a estabilidade e segurança regional? Foi justo para os Estados Unidos e a Europa apoiarem os croatas na alimentação de uma política de limpeza étnica para expulsar os sérvios da Croácia, de modo que se tivesse uma Croácia mais etnicamente homogênea em uma realidade pós-conflito, apenas uma realidade. E quando falamos sobre direito internacional, ninguém conseguiu contradizer a argumentação dos russos sobre o artigo 51 da Carta das Nações Unidas em relação à decisão de iniciar a operação militar especial. A autodefesa coletiva não é apenas um princípio que a Rússia inventou na hora, mas um princípio que foi aplicado pela OTAN e pelos Estados Unidos para justificar sua intervenção contra a Sérvia no Kosovo.
Então, o Ocidente literalmente não tem fundamentos. Então eu confrontaria Marco Rubio sobre sua posição em relação às colinas de Golã e por que os Estados Unidos permitem que Israel anexe as colinas de Golã. Parece que isso é justificado porque foi, o quê? Fruto de guerra? Porque a posse contínua das colinas de Golã pelos sírios representava uma ameaça existencial para Israel, e Israel não teve escolha a não ser fazer isso. Então, essa mesma lógica claramente se aplica a tudo o que a Rússia está fazendo. E por fim, a Rússia não começou esse conflito. E eu vou confrontar cada membro dos governos europeus e dos Estados Unidos sobre a verdadeira história do envolvimento deles na Ucrânia. História desconfortável, na qual eles não necessariamente querem que a gente mexa. Mas eu gostaria de saber qual foi o envolvimento deles na Revolução Colorida de 2004 e 2005 em Kiev, porque isso não aconteceu sozinho. Gostaria de saber sobre o dinheiro europeu que foi investido para facilitar a ascensão da Ucrânia, de Yushchenko e dos nacionalistas ucranianos. Gostaria de saber sobre o papel da CIA, que tinha uma relação com nacionalistas ucranianos desde 1948 e que continuou ininterruptamente até 1990, quando foi transferida para várias organizações não governamentais financiadas pela USAID e pelo National Endowment for Democracy, pelo German Marshall Fund. Gostaria de analisar cada um dos fundos que os europeus operam. A questão central é que esta guerra é uma guerra que a Europa e os Estados Unidos estavam procurando. A Europa não fala sobre o papel que desempenhou no treinamento das forças ucranianas a partir de 2015. Qual era o objetivo desse treinamento, Europa? Para que vocês os treinaram? Pelo menos o exército dos Estados Unidos é honesto o suficiente para apresentar um slide dizendo: treinamos um batalhão de forças ucranianas a cada 55 dias aqui no Ocidente para irem ao leste, lutar contra os russos e libertar o Donbass. Pelo menos fomos honestos quanto a isso. A Europa é incapaz de ser honesta sobre o que estava fazendo, mas sabemos qual era a intenção deles, e sabemos qual é a intenção deles até hoje. Portanto, para a Europa fingir articular de qualquer maneira que seja que esta guerra foi iniciada pela Rússia, quando a Rússia é a única parte que consistentemente buscou uma saída para o conflito, é algo extremamente absurdo e insultante. Mas como você disse, a realidade política atual é tal que ninguém sobreviverá politicamente, mesmo que fale a verdade ao poder. E neste momento, não tem ninguém esses trainees capaz de enfrentar Marco Rubio durante seu depoimento no Congresso. E certamente, não há ninguém politicamente viável no momento que esteja disposto a enfrentar o governo europeu. Um governo que tem promovido a narrativa de que a Rússia é a culpada por esse conflito. A Rússia não começou essa guerra, mas sabe de uma coisa? A Rússia vai terminar essa guerra nos seus próprios termos. Então, só para concluir, e você não vê uma solução política sendo possível. Isso vai terminar com uma vitória russa e uma rendição do lado ucraniano. Sim, e eu também vejo que os russos estão, de novo, a única coisa mais perigosa do que tentar prever Donald Trump. Desculpe, continuo te pedindo previsões. Sorry, I keep asking you for forecast. I apologize. It's always not a great... Peço desculpas. Nunca é muito bom. É como se colocar no lugar do governo russo, o que eu não posso fazer. Quero dizer, não posso falar por eles. Mas vou dizer o seguinte. Tendo estudado a Rússia, a União Soviética e... Bem, não posso afirmar que sou especialista. Sempre hesito em usar esse termo. Posso dizer que tenho competência para discutir assuntos relacionados à política externa e à política de segurança nacional da Rússia. Acho que os russos estão olhando para a Europa agora como uma região, Europa Ocidental, ou a Europa em sua totalidade, acho eu, como uma região em transição. E normalmente, quando você faz política, você quer incógnitas conhecidas. Você quer coisas quantificáveis. Como Anatoly Antonov, o ex-embaixador da Rússia nos Estados Unidos, me disse várias vezes, a previsibilidade é um dos elementos essenciais. Não importa se a pessoa é a favor ou contra você. O que mais importa
é a previsibilidade, para que você possa criar uma política consistente ao longo do tempo. Então, acho que quando os russos buscam previsibilidade, a trajetória previsível da Europa é de declínio e crescente impotência. Portanto, para a Rússia, por exemplo, dizer vamos basear onde queremos estar em 2 anos, com base, você sabe, na política declaratória da Europa de hoje, onde falam em gastar 800 bilhões de euros para reconstruir o exército e fazer isso, aquilo e outra coisa, não faz sentido. Quero dizer, até os alemães, sabe, colocando a 45ª Brigada Blindada em Vilnius, na Lituânia. Quero dizer, você tinha que ler com atenção para perceber que eles disseram que é uma brigada virtual, porque ela não existe. Ela pode vir a existir em 2027, 2029 ou 2030. Não sabemos se algum dia vai existir. É uma brigada virtual. Ela realmente não existe. Mas é isso. Todo o potencial de poder da Europa é virtual. O Mark Rutte reconheceu que a Rússia está produzindo 4 vezes mais munição de artilharia do que toda a OTAN junta, e isso inclui os Estados Unidos. Isso porque a indústria de defesa russa está mobilizada de forma muito mais eficiente do que a Europa. E a Europa não consegue alcançar. Eles são incapazes de alcançar. Tudo isso é apenas pensamento ilusório da parte deles. A ideia de aproveitar seu potencial industrial e combiná-lo com o apoio do povo, porque esse é um elemento importante que está faltando. Na verdade, esse é o elemento fatal na visão europeia, porque enquanto falamos, vemos forças de transição. Quero dizer, sim, os centristas europeus conseguiram, acredito, manipular a eleição na Romênia para garantir que seu candidato permanecesse no poder. Mas por quanto tempo isso ainda será o caso na Polônia? Agora temos um segundo turno presidencial em 1º de junho, no qual uma figura semelhante a Trump, um historiador conservador, pode de fato vencer o candidato escolhido a dedo por Donald Tusk. Para primeiro-ministro em Portugal, o partido Chega agora saltou para, veja só, 58 assentos no parlamento. E você sabe, enquanto assistimos os portugueses replicarem o fracasso político do resto da Europa, eles não conseguem manter um governo. Eles elegeram um governo socialista em 2022. Esse governo caiu, foi substituído por um centrista em 2024, que desmoronou sob pressão dos socialistas para esta eleição de hoje, na qual eles venceram, mas não tem maioria. Enquanto isso, o partido de direita cresce na França. O partido de Marine Le Pen pode ser um fator muito importante na mudança da política francesa. Keir Starmer não é uma base sólida de estabilidade política. O AfD, a crise que pode surgir se a Alemanha se sentir compelida a bani-los. Do ponto de vista russo, não se pode construir uma política com base em declarações feitas por uma entidade europeia que carece de qualquer tipo de estabilidade política. E se você estiver projetando trajetórias, elas mostram que é a investida das brigadas da direita, por assim dizer, a direita política, buscando conquistar a dominância política na Europa. E se for esse o caso, então é uma aposta segura para a Rússia dizer que, desde que mantenham um equilíbrio em sua abordagem, quando a Rússia estiver pronta para ditar os termos de rendição à Ucrânia, a Europa estará em posição de aceitar a inevitabilidade desse desfecho, que as pessoas que hoje promovem uma trajetória de confronto com a Rússia não estarão mais no poder político e não terão mais a capacidade de promover essas políticas. E eles serão substituídos por outras pessoas que são mais receptivas à realidade russa. Novamente, a Rússia precisa agir com cautela. A Rússia não pode exagerar em suas ações. Em primeiro lugar, a Rússia não está em posição de fazer isso. Estamos falando sobre a inevitabilidade da vitória russa, mas ainda assim será necessário que a Rússia administre com muito cuidado seus recursos econômicos e seu ambiente político interno. Neste momento, Vladimir Putin se beneficia de um ambiente político em que de 50 mil a 60 mil russos se voluntariam todo mês para ingressar nas Forças Armadas. Mas, você sabe, a política é volúvel. Politics is fickle,
E se você tomar a decisão errada, ocorre uma reação em cadeia de eventos que cria um ambiente negativo dentro da Rússia. E você pode ver esse apoio político desmoronar, pode ver a economia ruir, e aí você tem uma realidade diferente. Então a Rússia precisa gerenciar isso com muito, muito cuidado. E vejo os russos fazendo exatamente isso. Por isso não acho que veremos mudanças dramáticas. Acho que veremos pressão. Acredito que o único ponto de drama virá com o colapso militar da Ucrânia. Realmente acho que estamos chegando perto desse ponto. Mas eles têm se mostrado surpreendentemente resilientes. Outra coisa que pode acontecer é o colapso político de Zelensky. O que vai substituí-lo? Eu não sei. Mas os russos estão apostando no colapso político dele e na criação de um vácuo que os favoreça. Neste momento, eles estão insistindo que, como parte das pré-condições para a paz, haja eleições na Ucrânia. Novamente, acho que os russos vão agir com muita cautela, mas estão caminhando para resolver a totalidade do problema, o que inclui Lviv. E acredito que eles vão sincronizar isso com a degradação do controle político centrista na Europa. Bem, você está absolutamente certo sobre a resiliência dos ucranianos. Quero dizer, mesmo agora, há muitas fissuras aparecendo. Kupiansk parece estar sendo cercada em uma pinça. Há esses grandes avanços acontecendo na região de Zaporozhye. Siversk também pode estar sob ameaça, pode cair. E depois disso, você tem toda a área de Slaviansk e depois disso também Konstantinivka. Então há muitas coisas acontecendo agora. Parece que o colapso está se intensificando um pouco, mas também não se deve subestimar os ucranianos, porque eu achei que eles já teriam começado a desmoronar, mas eles estão resistindo. Então, bem, acho que sabe, quando falamos sobre o momento de Lviv, um dos... E novamente, você sabe, esta é uma análise geral, então leve isso em consideração. Mas veja, a população da Ucrânia em 2022 era de 44,8 milhões, algo nessa faixa. E hoje o que vemos é que milhões de pessoas, ucranianos do leste, adquiriram passaportes russos nas regiões recém-constituídas, você sabe, repúblicas ou oblasts da Rússia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. Outros, 1,5 milhão de ucranianos do leste fugiram para a Rússia. Entre 6 e 8 milhões fugiram para a Europa e vivem como refugiados. Assim, a população da Ucrânia caiu para cerca de 33 milhões de pessoas. Do ponto de vista político-demográfico, isso significa que quando você olhava para a totalidade da Ucrânia em 2022, podia dizer que o centro político de gravidade estava em Kiev. Mas agora, com a diluição da demografia, com os ucranianos do leste, os falantes de russo, fugindo ou adquirindo passaportes russos, o centro de gravidade político se deslocou para Lviv. E esses são linha dura. Em muitos casos, são fanáticos. Acho que isso contribui para a resiliência, porque a Ucrânia, de muitas maneiras, está se redefinindo como nação, como entidade nacional. Portanto, qualquer dinâmica política que existia no passado não existe mais hoje. Acho que parte dessa resiliência vem do fato de estarmos lidando com verdadeiros fanáticos que não aceitam a rendição como opção, e muitos dos quais estão dispostos a morrer antes de se render. Bem, era para ser minha última pergunta, mas me desculpe. Você acha que eles vão tomar Kiev? Quero dizer, parece algo impossível. Mas, novamente, além dos interesses de poder, parece ter um papel muito significativo em toda a identidade nacional como a mãe de todas as cidades russas. Você vê isso? O que eu vejo acontecendo é o colapso do governo Zelensky. E vejo um governo ucraniano assumindo o controle, que fará a vontade da Rússia. Então não é necessário tomar Kiev fisicamente. O que vejo acontecendo é que politicamente haverá um alinhamento e você não terá tropas russas ocupando Kiev, mas verá Kiev se tornando... Sabe, acho que veremos uma mudança no aparato de segurança, uma mudança em
Não acho que haverá mais ruas chamadas Boulevard Stepan Bandera. Mas não vejo a Rússia ocupando Kiev fisicamente, não. Não vejo a Rússia tomando Kiev como na Batalha de Berlim. Se a Rússia entrar em Kiev, vejo isso como algo mais simbólico após uma mudança política. Mas não acho que haverá mais uma Batalha de Kiev. De qualquer forma, eu tinha mais 3 ou 4 perguntas finais, então vou parar por aqui. Scott Ritter, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. I appreciate it. Obrigado por me receber.